O Piauí, um estado muitas vezes esquecido nos roteiros tradicionais, mas que guarda alguns dos cenários mais surpreendentes do Brasil. Entre rios que se ramificam em mil caminhos, sítios arqueológicos que contam histórias de milhares de anos, serras de belezas intocadas e caminhos que revelam a força do tempo. O Piauí surpreende a cada descoberta. Nossa jornada começa com o majestoso delta do Parnaíba, um labirinto de ilhas, manguezais e águas que se encontram com o mar. Seguimos para Teresina, capital acolhedora, onde cultura e história se encontram às margens do rio Parnaíba. Depois exploramos a lendária Serra da Capivara, lar de um dos mais ricos patrimônios arqueológicos das Américas, onde o passado remoto ganha vida nas rochas. E por fim, me perdi entre formas impressionantes dos cânions do Viana, uma obra-prima esculpida pela natureza. Prepare-se para conhecer o Piauí como você nunca viu, selvagem, histórico, grandioso. Acabamos de cruzar a divisa do Ceará para o Piauí e agora começa uma nova aventura. Vem com a gente. A gente está passando aqui por uma região de muitas dunas. E aqui também tem os lençóis piauienses. E chegamos aqui em Luiz Correia, uma cidade aqui do Piauí, na beira do mar. Já fizemos check-in numa pousada, já tomamos banho e agora estamos saindo para comer alguma coisa. E depois de muita busca por um lugar para comer, a gente finalmente achou um restaurante que servia um peixe, cara. E tá muito bonito. Tomara que esteja gostoso assim como está bonito. Bom dia, meus amigos. Mais um dia no Piauí. E acabamos de sair do hotel aqui, da pousada que a gente estava. Já tomamos café da manhã e agora vamos seguir pro rio Parnaíba, para conhecer o delta do Parnaíba. Aqui a gente decidiu parar um pouquinho no centro histórico de Parnaíba. É interessante que Parnaíba, ela é uma cidade que cresceu muito no século XIX, porque ela foi um importante porto aqui para o Nordeste, né?
passando agora pela Praça Santo Antônio, que é muito linda, bem arborizada. E aqui chegamos em outra praça linda, que é a Praça da Graça. Aqui sim fica bem no meio do centro histórico de Parnaíba. Aqui é o coração de Parnaíba. E aqui a gente chegou no rio que banha a cidade de Parnaíba, que é o rio Igaraçu, que é um braço do rio Parnaíba, né? Agora estamos atravessando a ponte. E chegamos aqui no delta do Parnaíba e agora a gente vai fazer um passeio de barco. A gente vai descer esse rio até o delta. Vai ser um passeio maravilhoso e a gente já está com o barco ali pronto. Vai ser um passeio só com a gente, que vai ser a tarde inteira. E esse passeio está nos custando R$200 por pessoa.
E aqui chegamos numa ilha de dunas. Coisa mais linda. Se chama Morro Branco. Tô subindo agora uma duna. E olha que a areia não tá tão quente. Tá suportável. E a Marcela já tá lá em cima. Nossa, que lindo esse lugar. Não foi muito. Não foi muito estético, não. Lá do outro lado, ó, já é o rio Parnaíba. Ou seja, a gente está no braço do rio Parnaíba. Aqui é o rio Aqui é o rio Tatus. E agora a gente está saindo do rio Tatus e pegando um igarapé aqui para a gente ver a região de Mangue.
Olha o jacaré, gente. Ó. Esse é o jacaré papo amarelo. Aí agora achamos um jacaré ainda maior, gente. Olha lá. É mais esperto. É. Esse é grande, hein? É, eu já tô assim. Esse aí tem o quê? Uns 1,5 m pelo menos. Não, é tudo isso? Vai nadar. Chegou finalmente no Parnaíba. Desse lado aqui a gente tem o Piauí e lá do outro lado do rio tem o Maranhão já dá pra ver o Maranhão. E aqui é o delta do Parnaíba. E aqui já dá para notar como o rio tem mais ondas e tem muito mais vento também, porque é muito mais aberto. O rio fica bem mais agitado aqui. E agora estamos caminhando aqui pelo delta do Parnaíba até chegar no mar ali para tomar um banho de mar aqui, né? Claro. Só não sabemos se esse banho de mar vai ser no Piauí ou se vai ser no Maranhão. Mas é aqui no meio. E ali na frente tem só uns pescadores na água. E agora curtindo um pôr do sol aqui na praia da Pedra de Sal. Mas infelizmente, olha lá, parece que não vai ter pôr do sol hoje. Na verdade vai ter, né? Sempre tem, né? É
tem vezes que a gente não consegue ver. Bom dia, meus amigos! Um lindo dia tá fazendo aqui em Teresina, capital do Piauí. Então, bora conhecer um pouco dessa cidade aqui, Teresina, vamos lá. Estou andando aqui pelas ruas de Teresina e vou falar em um calor provavelmente mais de 40 graus, cara. O sol não perdoa. E essa avenida aqui, ela vai paralela ao rio Parnaíba. E ela é praticamente a mais movimentada aqui da cidade, cara. Não dá pra ver muito o rio porque tem uma vegetação que fica bem na frente aqui. Aí bem na frente dessa igreja aqui, temos o Marco Zero de Teresina. E essa é a igreja matriz, Nossa Senhora do Amparo. E aí na frente da igreja matriz tem uma praça enorme, bem arborizada, que se chama Praça da Bandeira. E essa é uma área bem movimentada aqui de Teresina, né? Eu percebi que meio que o centro histórico se mistura com o centro financeiro, né? Então é uma área bem agitada aqui. Lá na frente eu já consigo ver a paróquia de São Benedito. E tem uma praça aqui, com uma construção aqui que é muito antiga também, olha só que lindo. Esse é o Palácio de Karnak. Muito bonito aqui, eu achei esse prédio. Tá parecendo a Casa Branca, lá de Washington. E se eu não me engano é um prédio governamental, né?
Aí, encontrei um seguidor do canal aqui em Teresina, ó, Rigoberto, ó. Que legal, até aqui em Teresina encontrei um seguidor do canal, cara, que massa. Então, andando aqui pela cidade de Teresina, não parece ser uma cidade tão grande, sabe? Mas, cara, impressionantemente tem 900 mil habitantes. Ou seja, eu não imaginava realmente que tinha tanta gente assim aqui. E aqui cheguei em outra praça. E essa é a Praça Conselheiro Saraiva. Também muito arborizada. E lá na frente dá pra ver que tem uma igreja, eu acho, não sei. Mas aqui é bem fresquinho. E aqui eu cheguei na Catedral Metropolitana. Olha que eu tô achando uma cidade bem tranquila. Não tô sentindo que é uma cidade perigosa, sabe? Todo momento me senti super seguro aqui. E é lógico que a tranquilidade também, isso conta muito, né? Não é uma cidade assim com uma muvuca de gente. Eu gostei dessa parte assim, de não ter tanta gente aqui. Mas eu não deixaria de comentar que muitas pessoas consideram Teresina, capital do Nordeste, mais desinteressante, né? E eu não concordo com isso. Bom, talvez a cidade não tem tantos pontos turísticos, né? Mas eu acho que ser interessante ou não é muito relativo, né? Porque o que pode ser interessante para mim pode não ser para outro ou vice-versa, né? Então acho que cada um busca o seu tipo de prazer, o seu tipo de entretenimento. E agora estou dirigindo em direção do Encontro dos Rios, para cima aqui da cidade de Teresina, apenas 15 minutos ali do centro, dirigindo paralelo aqui ao rio Parnaíba. Eu vou chegar no Encontro dos Rios, que é onde o rio Parnaíba se encontra com o rio Pote. Cheguei aqui, que é o Parque Ambiental Encontro dos Rios. E aqui já dá pra ver que tem uma linda paisagem logo ali atrás, ó. Atrás desses bambuzais tem o Encontro dos Rios. Aí tem aqui uma lanchonete, alguns lugares que vendem artesanato e muitas árvores. Que ambiente gostoso aqui, hein? Essa sombra fresquinha. Tem até um restaurante que fica num barco aqui, ó. Meio que uma balsa, né?
macaco ali, ó. Tem um macaco bem ali, ó. Vários macaquinhos por aqui. Fala, meus amigos, aqui estou eu cruzando esse interiorzão do Piauí. Uma mudança drástica assim na geografia, as paisagens mudaram muito e a minha intenção hoje é chegar até São Raimundo Nonato, porque lá é a porta de entrada para a Serra da Capivara. Eu acabei de passar por Várzea Grande Nova. É a última vila antes de São Raimundo Nonato. Estou quase chegando. Falta meia hora. Cheguei em São Raimundo Nonato. Cansei de dirigir, cara. Nossa, foi muitas horas hoje. Mas enfim, cheguei aqui. E aqui eu vou ficar por alguns dias, né?
encontrei essa pequena vila, cara, no meio do nada. No meio aqui, na verdade, é no meio de uns paredões aqui, de uns morros, rochas enormes. E essa praça que fica bem no meio aqui. Lindo esse lugar. E o camping que eu tô procurando é aqui nessa vila. É bem aqui. Já tô chegando lá. Só parei aqui mesmo pra dar uma olhada. É isso, minha gente. Olha só. Estacionei aqui no camping. Que fica nessa pequena vila que é rodeada desses paredões de rochas. Isso tudo aqui é a área do camping, ó. É enorme. E não tem ninguém. Eu decidi continuar nessa estrada para ver o que vai passar aqui do lado desses paredões. São realmente imponentes, cara. Agora lá na frente, na entrada do parque, para ver se eu consigo achar algum guia, um grupo que aceite me adicionar, né? Vamos lá. Encontrei o pessoal, o seguidor do canal aqui, ó. Eles vão me permitir eu participar do tour deles. E aí eu vou conseguir finalmente entrar no parque. Uma honra pra nós. Valeu, pessoal. Valeu. De onde vocês são? São Paulo. São Paulo, aí, valeu. Estou entrando no parque da Serra da Capivara. Um sonho está se realizando, cara. Eu tive muita sorte de encontrar esse pessoal que permitiu eu participar do grupo deles, né? Pessoal de São Paulo. Então vamos lá, Serra da Capivara. E pensar que tudo isso aqui era mar, né? Estamos no fundo do oceano. É, dá pra ver as camadas, né? Muito interessante que pode se ver essas linhas nas rochas. Isso tudo mostra o tempo que elas têm, pois cada linha dessas são milhares de anos. É a história mostrando sua cara.
Esse que é o mocó, o famoso mocó da família da capivara. Seguindo agora, vamos para outro lugar aqui dentro da serra. Que legal a subir essa escada aqui, mas ainda tem mais, mas a vista já tá ficando impressionante. Menos uma escada, já foram duas, agora a última é bem pequena. Cheguei no ponto alto aqui. O pessoal ainda tá subindo aqui, que eu subi primeiro. Realmente, a vista daqui só se vê rochas e rochas imponentes, cara. E novamente encontrei o cactus coroa de frade, né? Peraí, como é que o pessoal chama ela também? Almofada de sogra. Aqui é o chique-chique, ó. Ai, ai. Tem um chique-chique aqui. Qual que é o nome disso aqui mesmo? Alecrim dourado. Alecrim dourado, isso. Que cheiro gostoso. Realmente tudo aqui parece uma cena de filme. São paisagens cinematográficas. Ele falou que a época da chuva, que é de dezembro a março, essas fendas aqui, né, mas essas partes mais baixas, elas viram riachos e chegam até ter cachoeiras, cara. Olha que incrível isso. Ela vira no avesso até cá. Olha que interessante isso aqui, ó. Esse caule do cacto aqui. O mocó, ele tirou todos os espinhos e foi comendo até ficar assim, ó. Olha só esse cipó, gente. Esse cipó aqui deve ser antigo. É, 100 anos, porque eles são fininhos. Mais de 100 anos, olha só. O pessoal da pré-história que viveu aqui mais de 50 mil anos, eles viviam na mata, eles viviam da coleta de fruta, da caça. Eles não se preocupavam em construir casas para morar, porque eles estavam sempre mudando de um local para outro. Quando tinha alimento, água, eles ficavam, mas aí quando acabava eles já mudavam para outro lugar. Foi encontrado também esqueleto de pessoas e de animais aqui. E foram encontrados blocos de pedras com pinturas no aterro, que datou de 12 mil anos. Aí eles conseguiram já encontrar vestígio até 50 mil anos. Esse sítio recebeu o nome de Toca do Caldeirão dos Rodrigues. Esses Rodrigues eram uma família que
Tinha terras aqui dentro do parque, eles foram indenizados e receberam homenagem dos pesquisadores. É um sítio com pintura, tem bastantes pinturas de animais, ser humano, sempre atividade. Tem cena de caça, dança, rituais, casalamento. Os próprios animais que eles viram na natureza, eles pintavam aí nesse paredão. Então tem vários tipos de desenhos aqui. Eu acho que principalmente que a gente pode ver é o mocó, né? É isso. É o mocó ou é capivara esse aqui? A capivara, o mocó. E tem também as cenas de caça, você falou? Caça que o homem pegando tatu pelo rabo, uma Aqui. técnica que eles conseguiam capturar. E pegando o tatu com o rabo? Ele segurava pelo rabo, porque Aham. se ele for pegar no corpo, na cabeça, ele não Ah, consegue tá. segurar. Porque, fica uma vareta na cabeça. Tem danças. Ah, isso aqui é dança, né? Quando eles iam fazer dança, eles enfeitavam a cabeça com Ah. pelos e asas, eles pintavam o corpo. Coleta de mel. Aqui, né? Coleta de Na mel. coleta de mel, olha só. Aqui também tem meio que um ritual, né, eu acho. Filha de pessoa, ritual. Dança, talvez, né? Bailarina aqui, com os braços. Ah, bailarina. Olha a bailarina. Casamento. Olha, essas pinturas aqui estão bem, parece que são bem frescas, né? Ó. É um lugar que fica mais protegido, aí não recebe muita Ah, sombra, bate menos muito sol, né? Foi mais conservado, né? sério. Tem um lugar que acaba descendo água, fica exposto pro vento, o sol acaba apagando mais rápido. Aqui, como que é um parto, uma pessoa deitada, fazendo parto. Um parto? É, assim, de Olha só a cena de parto. O artista aqui era bem criativo, né? Isso representava o cotidiano deles, o que ia acontecendo na vida deles no Aham. dia a dia. As caças, danças, rituais, casamento, Sim. parto. O que eles não representavam, a gente não consegue ver, são as cenas de morte, assim. Não aparece. Pra eles era como as fotos hoje em dia pra gente, né? Aí Era uma maneira de tentar registrar os momentos. E agora pegamos o carro novamente. Estou seguindo o carro deles ali. E agora vamos para a tão famosa Pedra Furada. Aqui estamos na Pedra Furada. O guia estava me falando que essa é uma formação que demorou milhares de anos. Com o vento, foi fazendo essa erosão na pedra, que demorou em torno de 450 milhões de anos, cara. E outro fator interessante é que esse buraco, ele está com os dias contados, cara. A erosão continua com o tempo e futuramente é possível que essas rochas vão cair, né? E esse buraco vai quebrar. E esse buraco, se você parar para olhar, vai dizer, não parece que é um portal para outra dimensão? Pode ser, né?
E agora estamos dando a volta nessa pedra gigante que tem um buraco, né? Para ver por trás dele. E aqui eu cheguei do outro lado da pedra. E aqui é mais desgastado, porque o vento bate mais nesse lado da pedra, né? Do outro lado está mais preservado. E aqui tem um sinal dizendo que é proibido, segundo o guia, já faz 20 anos que é proibido subir no buraco, né? Então aqui é o máximo que a gente pode chegar perto dessa rocha. Eu nunca vi. E aqui a gente chegou, cara, num paredão gigantesco. E esse aqui é simplesmente o sítio arqueológico mais importante, não só da Serra da Capivara, mas de toda a América. Aqui estão concentrados milhares e milhares de pinturas rupestres e vestígios de civilizações que passaram por aqui há muitos e muitos anos. E aqui, como nos outros sítios arqueológicos dessa região, né, esses desenhos foram datados de mais ou menos 50 mil anos, cara. Entre 50 a 100 mil anos. O número exato é difícil encontrar, mas todos sabemos que são milhares de anos. Então, a Niede Guidon é uma arqueóloga franco-brasileira e a tese do doutorado dela era sobre as pinturas rupestres. E aí ela descobriu que aqui no Piauí tinha pintura rupestre também. E aí ela foi escolhida para vir para aqui, para o Piauí, para pesquisar essas pinturas. Ela ficou bem famosa porque quando ela chegou aqui, ela foi fazer as pesquisas para datar as pinturas e ela conseguiu encontrar vestígios de fogueira que datou de 50 mil anos, através do carbono 14, e ela ficou reconhecida no mundo todo, que ela conseguiu mudar toda a história daqui da região e também do povoamento das Américas. Até então só sabia que existia pessoas nas Américas até 2000 anos. Quando ela veio para cá, ela conseguiu vestígio que comprovou que já há 50 mil anos já existia pessoas aqui na região. E agora vamos almoçar. E mais tarde, daí a gente tem mais Serra da Capivara. Vocês estão gostando do vídeo? Então deixa a curtida aí já. Não espera acabar o vídeo não, não esquece. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí também. E por que não deixar um comentário, né? Isso vai ajudar muito o canal, vai ajudar a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Isso vai ser ótimo para mim. Eu vou poder continuar viajando mais e mais e mostrar mais conteúdos para vocês. Estamos de volta no Parque da Serra da Capivara. Já almoçamos,
Tô aqui seguindo o carro daquele pessoal de São Paulo, tá com o guia. E a gente vai agora conhecer outras milhares de pinturas rupestres. Vocês passam por esse lado aqui, vão entrar na pedra. Olha essa paisagem. Meu Deus. Que lindo. Agora chegamos num lugar impressionante, cara. Estamos subindo um morro que agora tem uma vista quase que geral da serra. E lá na frente tem o museu. Fora essa paisagem linda aqui, tem esse paredão desse lado aqui. Maravilhoso. Isso aqui deve ficar tudo verde, né, na época da chuva. E agora só que sobe. Quando sobe é bom porque tem chances de ter uma boa vista. Uau, olha essa vista. E aqui novamente a gente consegue ver a pedra furada lá embaixo. A gente acaba vendo essa pedra furada de vários ângulos, né? Nessa caminhada. E aqui eu tô caminhando por essa rocha gigante que vai me levar até uma ponta, que é um mirante. E de lá dá pra ver aquela vila que tá o meu camping, que é o sítio do Mocó. Que vista, cara. Olha isso. Impressionante. E aqui eu cheguei, uau, no topo mesmo. Bem lá é o sítio do Mocó. Bom dia, mais um lindo dia na Serra da Capivara. E agora eu vou seguir para um lugar que é aqui pertinho da cidade de São Raimundo Nonato, mas é fora do parque, né, da Serra da Capivara, que é o sítio de João Pimenta. É um lugar que tem uma paisagem incrível também. Então agora eu vou lá conhecer.
E começamos a trilha. E a trilha já começa com essa vista, ó. E lembrando que aqui, como é fora do parque da Serra da Capivara, isso aqui é uma propriedade privada, então não precisa de guia, mas tem que pagar uma taxa de R$15. E aí você faz por conta aqui as trilhas. Tem duas trilhas basicamente. Para um lado desse penhasco e para o outro. Mas é sempre beirando o penhasco, né? Então eu vou começar essa trilha aqui pro lado direito do penhasco. E o cara ali da portaria, ele falou que tem em torno de 3 quilômetros. E a outra, que é menor, tem em torno de 1 quilômetro. E vai ser uma trilha basicamente toda com essa vista aqui, né? Uau! Lembra um pouco o Capadócia, eu diria. Mas eu vou fazer uma trilha contornando esse penhasco aqui com essa vista sempre pro meu lado esquerdo. E olha só o lugar que eu cheguei. Aqui eu comecei lá do outro lado e eu já dei quase a meia volta. E agora tem uma outra vista. Essa aqui tá ainda mais bonita, cara. Uau! Essas formações me lembram muito as formações que eu vi lá no Vale do Catimbau. Ou seja, aqui também já foi o fundo do mar, como lá, né? É impressionante mesmo.
Uau, olha só isso, cara. Agora eu cheguei num outro lugar aqui com uma vista ainda mais impressionante. Uau! Parece uma cidade de pedras perdidas. Tem umas que tem vários buracos também. E agora eu cheguei no lugar da trilha, que ela fica de frente para esse morro vermelho. Muito interessante a cor desse morro. Parece assim, deserto do Texas. Bom dia, meus amigos. Acabei de acordar aqui em Bom Jesus, Piauí. Eu dormi aqui na Fiorita mesmo, estacionado aqui na praça de Bom Jesus. Vou começar a dirigir agora em direção aos Canyons do Viana. Eu sei, é um lugar que só se entra com 4x4 porque tem muito areião. Eu vou arriscar. O pior que pode acontecer é o carro atolar, né? Se a vida é uma aventura. Já estamos nessa aventura desde quando nascemos, certo? Então, por que não apimentar um pouco mais essa aventura? Aqui num posto de gasolina para descalibrar os pneus, porque vai ter muito areião por lá. O desafio vai ser esse, o areião na verdade, mas nem um buraco, essas coisas. E aí eu coloquei 15 libras nos pneus da frente e 20 nos de trás. Eu baixei assim até formar uma barriguinha, né, no pneu. Aprendizados em Jericoacoara. Para poder chegar na vila de Jericoacoara, eu aprendi um pouco como deixar o pneu para areião, né? Espero que dê certo aqui também.
Bom, o mapa tá dizendo que são quase 2 horas até lá. Mas provavelmente vai ser mais tempo, porque a estrada não é tão boa assim, né? São apenas 50 quilômetros até lá. 2 horas para fazer 50 quilômetros. Imagina como que é essa estrada. Começamos a terra, vamos lá. Aí ó, achei a primeira placa. Canyons do Viana, 29 quilômetros. Vamos lá. Até agora a estrada tá de boa. É um chão batido, né? Não tem nenhum areião até agora. Mas é lógico que sabemos que não vai ser assim para sempre. Cara, eu passei em cima de uma pedra muito grande, meu. Eu tive muita sorte. Amassou o peito de aço ali muito forte. Acabei de olhar embaixo do carro aqui. Pra minha sorte não houve nada, mas a pedra era grande, cara. Tem que ter muita atenção nessa estrada. Já dá pra ver lá na frente, ó, os penhascos bem grandes. Acho que deve ser lá o cânion. Meu Deus, que poeirão, cara. Muita poeira. A Fioretta tá completamente empoeirada por dentro. Vai, Fioretta, vai, Fioretta! Uhul! Tô passando aqui nos areião, cara! A Fioretta tá passando, cara! Só que olha a poeira! Meu Deus! Fioretta tá indo bem, o problema mesmo é o pó. Tô começando a ver mais e mais desses paredões. Tá ficando interessante. Gente, olha como é que tá aqui atrás. Fioretta nunca esteve tão suja. Bom, eu já imaginava que ia ser esse poeirão, mas não imaginava que era tanto também, né? E já estou quase chegando nos Canyons do Viana, cara. Falta acho que 5 quilômetros só. A poeira é demais. Muita poeira. E eu e a Fioretta estamos completamente empoeirados. Bom, eu queria aventura, né? Tô tendo.
Parei aqui pra comer. Olha como que eu tô de poeira. Não sei quem tá mais sujo aqui, ou eu ou a Fiorita. Mas enfim, eu parei aqui pra comer alguma coisa. Não comi nada ainda, vou tomar café da manhã só agora. Aqui já é praticamente os cânions do Viana, né? Pode ver essa paisagem incrível, mas ainda vai ficar melhor. Os próximos 10 quilômetros aí vai ser tudo rodeado de canyons assim. Mas antes vou tomar meu café da manhã. Dei uma limpada meio que por cima aqui, só para eu poder fazer meu café da manhã. Ouve só o tanto de pássaros. Muitos. E uma coisa interessante é que tem esse grande paredão aqui. Eles fazem um ninho dentro dos buracos do paredão. E aí, quando eles fazem esse barulho deles, dá eco. Aí parece que tem mais pássaros ainda. Bom, vamos nessa, que tem mais aventura pela frente. Cara, eu consegui chegar no Canyons do Viana com a Fiorita. Eu não imaginava, cara. Essa Fiorina é guerreira. Nossa, cara. E é com muita honra que eu vou condecorar a Fiorita com este adesivo. Ela merece.
Encontrei um senhor ali num sítio. Eu perguntei pra ele se ainda tem mais, que continua bonito, né, pra cá. E aí ele falou que tem uma gruta, bem uns 800 metros pra cá tem uma gruta, ele falou. E lasqueira. E aí ele falou que daí da gruta pra lá já começa a não ficar tão bonito mais. Realmente impressionante, cara, que lugar. Parece que eu tô passando assim no meio de gigantes. Muito grandes, essas rochas são enormes. Que lindo esse lugar, meu. Tem um paredão aqui com essa vegetação incrível. Cara, olha esse lugar. E olha o silêncio. Esse lugar é mágico. Impressionante. Em alguns lugares dá pra ver a luz do sol entrando. E forma figuras assim abstratas. Essas rochas. Impressionante como é grande isso aqui.
Eu já tô ficando meio confuso, porque tem vários caminhos aqui. Eu não quero me perder. E eu vou voltar. Já tá bom. Porque eu vejo que é meio que um labirinto. Já tomei já por 2 vezes eu já tive que virar para a direita. Então, quanto mais eu vou para dentro, mais eu me perco. Vou voltar. Eu acho que eu nunca tive um contato tão forte assim com a fauna. Principalmente com os pássaros aqui. São muitos pássaros. E o melhor daqui não é nem a paisagem e os pássaros, é o silêncio. Aqui a gente está tão longe de qualquer outra pessoa. Lógico que tem alguns sítios por aqui, né? Tem muito gado. Mas assim, qualquer cidade está bem longe daqui. E essas rochas enormes carregam uma energia muito forte. Aqui tem uma energia muito forte. Bom, eu vou começar a voltar agora. Antes que fique tarde, né?